Olá pessoal, eu sou o Carlos Vasconcelos. A gente está aqui para mais um vídeo da nossa campanha de janeiro a janeiro, né? O mês de janeiro branco, que é o mês que reforça, ressalta a importância de se ter uma saúde mental, do equilíbrio mental durante o diagnóstico. E eu estou aqui com a doutora Carla Gil Fernandes, que é advogada especialista em direitos do paciente com câncer. E a gente já estava conversando aqui há pouco tempo, né? Falando que a gente não recebe só notícias boas, né? A gente também está sujeito a notícias ruins, né? Notícias que acabam afetando o nosso psicológico, como a notícia mesmo do diagnóstico de câncer, que foi um vídeo que a gente já fez ano passado, né? A versão 1.0, essa é a versão 2.0, com um upgrade, né? Com uma especialista aqui conosco. E assim, a gente sabe que quando a gente recebe o diagnóstico de câncer, ele não muda só o que a gente sente, as nossas emoções, a nossa mente, né, em geral. Ele muda indiretamente todas as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Nossa família, relacionamentos, emprego, enfim, tudo aquilo que gira em torno da gente. Você como advogada, você também tem uma outra coisa para falar, que é um outro lado, né? Você pode contar um pouquinho pra gente? Claro. Eu, além de ser advogada, também sou paciente oncológica em tratamento. Eu sou paciente de melanoma metastático e vou confessar, né, que quando eu tive o diagnóstico também para mim foi um baque. Eu acho que todo mundo que tem esse diagnóstico acaba se afundando um pouco, né, porque ninguém espera do dia para a noite ter um diagnóstico desse tão cruel. Sim. Mas o que aconteceu comigo foi que eu comecei a ver uma força, um outro lado e falei, não quero sair desse buraco. Muito importante, eu comecei a fazer terapia, né? Porque eu acho que a gente tem que cuidar da cabeça. Sim. Também. E comecei a ver um outro lado, a encarar a doença e a perceber que a doença não é uma sentença de morte, que tem tratamento e a vida após o diagnóstico, né? Isso é muito importante. Para todo paciente, a gente tem que ter isso em mente. Não é assim, você tem o diagnóstico, morreu. Você está vivo e dá para viver muito bem e conviver com esse diagnóstico e com um tratamento adequado. Dá pra gente viver bem, sim. É verdade. Eu até vi um livro uma vez que fala, né, o câncer ele não é uma sentença, é apenas uma palavra, né? A gente tem que encarar o câncer como uma palavra, não mais uma sentença de morte, né? Não mais uma sentença de morte. Eu tô aqui, tô bem, como acabei conhecendo muita gente, né, desse mundo oncológico, muitos pacientes de câncer metastático que estão bem e levam a vida numa boa. Claro, a gente faz tratamento, a gente tem, né, algumas limitações, mas dá para viver normal, né? Dá para viver normal e dá para viver bem. Quais são os direitos que a gente pode fazer valer quando a gente recebe esse diagnóstico? Bom, paciente com câncer tem uma série de direitos, né? Um direito muito importante até. O paciente do SUS tem direito a início do tratamento num prazo de, no máximo, até 60 dias a contar do diagnóstico. Muita gente não sabe disso. A lei dos 60 dias, né? Isso é super importante. Recentemente vai entrar em vigor, né? Foi aprovada uma lei, entra em vigor, se eu não me engano, no final de abril, que é a lei dos 30 dias. Você já ouviu falar? Não. Essa lei dos 30 dias também diz que em caso de suspeita de câncer, o SUS tem um prazo de 30 dias para confirmar o diagnóstico. Isso também é muito importante, é uma conquista super importante para os pacientes do sistema público de saúde, porque às vezes o paciente fica meses com a suspeita, mas sem saber o que tem ainda, né? Exatamente. Sem saber Agora qual diagnóstico. já foi aprovada a lei, ela está num período de vacância, que a gente chama, vai entrar em vigor no final de abril, se eu não me engano, que aí o prazo de 30 dias para você ter confirmado o seu diagnóstico. Isso é super importante, porque diagnóstico precoce é muito importante. É fundamental, importante também no desfecho, né, daquele paciente. Além desse direito, o paciente com câncer tem uma série de direitos. Tem direito à percepção de auxílio-doença, tem direito à aposentadoria por invalidez, tem direito a saque do fundo de garantia, do PIS/PASEP, uma série de direitos aí que o paciente tem. Tem direito a tratamento, uma série de direitos que o paciente tem, que muitas vezes o paciente não sabe.
e que é super importante o paciente saber, né? Até para conseguir se organizar pós-diagnóstico, para saber o que ele tem direito, né? Assim, aprofundando um pouquinho em alguns deles, né? Eu acho que é interessante, por exemplo, para as pessoas que têm plano de saúde e acabam recebendo, às vezes, uma negativa do plano e ficam frustradas, e isso acaba até afetando o psicológico da pessoa, porque ela se estressa com a notícia do câncer, e depois ela acha que está tudo bem, que ela está pagando o plano e tem o direito de receber o tratamento. Aí na primeira, na segunda, na terceira prescrição que o médico dá, ela recebe lá um não bem grande do plano de saúde. E aí, o que essa pessoa faz? Carlos, isso acontece com uma frequência enorme e assustadora. A grande maioria das negativas, o fundamento é que aquele procedimento ou aquele tratamento não consta do rol da ANS, que é um rol de procedimentos mínimos que os planos de saúde têm que assegurar aos segurados. Mas existem já diversas decisões judiciais dizendo o contrário, que o rol é um rol exemplificativo e que se o médico prescreveu uma determinada medicação, um determinado exame, um determinado procedimento que não consta do rol, o plano tem que cobrir sim. Óbvio, esse medicamento, por exemplo, que o médico prescreveu, ele tem que ter o registro na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas o plano tem que cobrir sim. A grande maioria das recusas é por conta disso e isso não pode acontecer. É importante, né, para o paciente saber disso, porque às vezes ele não sabe para quem recorrer e ele aceita que ele não... Isso acontece também. O que eu aconselho o paciente em caso negativo de plano de saúde é sempre solicitar essa negativa, essas comunicações com o plano por escrito, por e-mail. Os planos são obrigados, em caso de recusa, a comunicar isso por escrito formalmente. Né? Então, o paciente tem que fazer, né, o plano, fazer esse comunicado por escrito. O paciente pode entrar no site da ANS, fazer uma reclamação pelo site da ANS a respeito do plano de saúde. Se isso não resolver, infelizmente, aí o paciente tem que procurar um advogado e ir buscar e correr atrás dos seus direitos. Sim, é claro que alguns deles dependem de outros fatores, né? Tem algumas condições, se o paciente contribuiu, se o paciente trabalhou, mas a questão de saque, né, do fundo de garantia, do PIS/PASEP, para aqueles que trabalharam e às vezes tem uma quantia ali que pode ajudar durante o tratamento, para aqueles que acabam tendo que largar o emprego, né, e acabam perdendo o seu sustento, né? Sim, o paciente diagnosticado com câncer, por lei, pode efetuar o saque do fundo de garantia. É burocrático, mas não é impossível. Você tem que ter um laudo médico. O meu conselho é a relação de documentos necessários está no site da Caixa Econômica Federal, tem lá um link, saque de FGTS. É uma coisa que o paciente pode fazer sozinho. Ele pode providenciar aqueles documentos, óbvio, o laudo médico, tudo o que eles solicitam, toda a documentação, dá entrada na Caixa Econômica Federal e o paciente tem direito a efetuar o levantamento. Além do paciente, os dependentes desse paciente também podem efetuar o saque do fundo de garantia. Isso acaba ajudando muito no tratamento, porque paciente com plano de saúde ou paciente com SUS acaba tendo mais gasto. Né? Porque sim, é remédio, isso acaba acontecendo. Às vezes algum exame que também ele não pode esperar, aqueles que já têm o diagnóstico, mas precisam fazer algum tipo de acompanhamento e o médico acaba pedindo algum exame que esteja fora daquele normal, acaba fazendo no particular, né, para ganhar tempo. Exatamente. Então, qualquer levantamento de dinheiro, fundo de garantia ajuda muito as pessoas na saúde. E pelo que eu li também, não é só no caso do paciente em si, né? Mas, por exemplo, às vezes não é aquela pessoa que tem o fundo de garantia ou o PIS que está doente, mas o filho dela, e o filho é uma criança, é um dependente, ela também pode solicitar justificando... Exatamente, justificando. Pode solicitar sim e provavelmente vai ser deferido e sem o menor problema. Muitos pacientes reclamam mesmo que foram mandados embora, assim, despedidos, né, tiveram demissão por conta de preconceito ou porque ouviram algum comentário, você está com câncer, você vai denegrir a imagem da empresa porque você está careca, alguma coisa do tipo. Nesse caso, os pacientes que sofreram algum tipo de, eu não consigo nem definir a palavra para isso, né, injúria, discriminação, o que eles podem fazer?
Veja, esse tipo de discriminação é muito combatido na Justiça do Trabalho. Então, assim, paciente com câncer, infelizmente, não tem estabilidade no emprego, né? Ele está ali trabalhando, mas a gente sabe que acontece esse preconceito com o paciente com câncer e muitos empregadores acabam despedindo o paciente por conta da doença. O que acontece é que paciente que entra na justiça alegando essa discriminação e prova que a dispensa dele foi absolutamente sem nenhuma razão por causas financeiras da empresa, que foi realmente discriminatória, o paciente tem direito a uma indenização ou até mesmo a reintegração no emprego. Então, a Justiça do Trabalho ela é bem fiscalizadora nesse sentido de não permitir que o paciente seja discriminado e seja mandado embora por conta de discriminação por causa da doença. Apesar de não existir uma lei que garanta a estabilidade, a justiça é bem contundente no sentido de coibir essa dispensa discriminatória. Então, o paciente que se sente discriminado e foi despedido por conta de discriminação, procura um advogado e ingressa com processo contra o seu empregador na Justiça do Trabalho, porque a chance de você ganhar essa causa é bastante grande. Há vários outros direitos e eu acho que todos eles dariam depois vídeos específicos para cada um deles. Acho que todos que assistirem esse vídeo depois, ao ver mesmo a sua história de superação, né, por conta também do seu diagnóstico, do que você enfrentou e de como você lidou com tudo isso e do que você fez, né, para passar por cima da doença, porque não deve ser fácil ser somente uma advogada especialista em direitos do paciente com câncer, puxa vida, né? E com câncer, em tratamento de câncer, e saber que você está tão bem, eu acho que é uma esperança tanto para os pacientes que estão com diagnóstico de melanoma, quanto dos outros tipos de câncer também, né? Sem dúvida. Assim, meu conselho para o paciente é: viva. Viva intensamente, trabalhe, faça o que você ama, ocupe sua cabeça, não dá para ficar pensando só na doença, em morte, porque eu sei que a gente tende, principalmente no início do diagnóstico, a pensar em doença, em morte. A só pensar nas coisas ruins, né? Gente, tem muita vida pós-câncer, tem muita vida pós-tratamento, durante o tratamento, eu estou em tratamento, ocupe sua cabeça, faça o que você goste, viva intensamente, porque a gente está vivo. A gente não está morto, a gente só morre quando morre, né? A gente tem que viver intensamente todos os dias até o último dia. E eu acho muito legal, né? Assim, a gente, às vezes, paciente com câncer fala: poxa, mas eu tenho que passar no médico o resto da vida. Câncer está sendo comparado com uma doença crônica, como o diabetes e a pressão alta. Que às vezes o paciente com diabetes, com pressão alta, acaba tendo que fazer um acompanhamento o resto da vida, mas ele não vai deixar de viver. Sabe como eu encaro isso? Puxa, eu vou ter que passar no médico pro resto da vida? Que bom, né? Vai estar sendo bem cuidada. Eu passei a encarar de uma outra maneira. Que bom que eu vou passar no médico o resto da vida. Que bom que eu vou ter uma pessoa que vai cuidar de mim, que vai olhar para a minha doença, que vai me olhar como paciente. Que bom, né? Eu acho que a gente tem que encarar sempre o outro lado coisa, né? Então, que bom que tem uma pessoa que tá ali, um profissional. Um cuidado a mais, né? Exatamente. Eu acho que no câncer é isso, a gente tem que olhar sempre o outro lado. Ah, mas não tem outro lado. Tem, procura. Procura que tem. Tem. Então eu queria agradecer pela sua participação aqui com a gente, né, falando desses temas tão importantes, né, direitos do paciente, que ainda a gente sabe que tem pouca informação sobre isso na internet, e às vezes até informações erradas a respeito, né, e pedir para que você deixe aqui as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar mais do seu trabalho, para saber sobre. Carlos, obrigada a você pelo convite, eu adorei participar. Acho super importante a gente divulgar informação do paciente. Nós temos 2 canais, né, que é tanto no Facebook como no Instagram. A gente tem os direitos do paciente com câncer. Vocês acham a gente nesse usuário? Nesse usuário. E tem o Gil Fernandes Advogados, que também estão no Facebook, no Instagram. Você que está assistindo esse vídeo, eu peço que você compartilhe, divulgue para os seus amigos, porque divulgar informação nunca é demais. E use as nossas hashtags da campanha, né? Hashtag campanha de janeiro a janeiro, hashtag janeiro branco e hashtag Libs no combate ao câncer. A gente espera vocês nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.